Ainda você vai continuar aqui um pouco ainda conosco. Bem, eu acho que eu particularmente gostei muito aí das lições aí, Franco, da Mogai, ou seja, é uma empresa de fato muito inovadora, né? Nasceu com inovação e continua inovando para poder manter a competitividade no mercado, né? Bem, pessoal, agora nós temos aí uma segunda etapa desse processo, né? Nós vamos convidar aqui nosso grande amigo Jardel, que é o atual diretor de inovação da ASES e uma história muito grande na área de inovação corporativa, né? Ele vai falar um pouco da história dele nesse sentido. E também vamos convidar o professor André Romero também, para que nós possamos aí ter um painel muito rico aí de discussão que esteja conectado com o nosso workshop da Cidade de Inovação. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Saudar aqui os colegas, saudar aqui também o Franco, o Jardel. E agradecer a sua palestra, a sua fala. Pedir licença, vou sentar aqui com eles também. E eu vou começar aqui a gente conversar um pouquinho. E, assim, no âmbito em termos dos objetivos estratégicos e de metas, né? Mas antes, eu acho que você falou, mas eu queria que você pudesse, você também, e Jardel também, como vocês vivenciam, né, uma experiência de inovação, que aqui pode ter pessoas até que têm esse desejo, mas que acabam no ímpeto, né, de querer desenvolver uma inovação, ver às vezes os desafios mais, assim, muito maiores do que as oportunidades, que vocês pudessem falar um pouquinho sobre a importância de se definir objetivos estratégicos claros dentro de um ecossistema de inovação. E diante, assim, dessa questão, por exemplo, você falar um pouquinho da sua formação, né? Você falar um pouquinho, sabe, um pouquinho dessa história, você disse, mas eu não estou falando do produto em si, mas da sua história, como que você chegou, que as coisas não começam de hoje, né? Para onde você mesmo falou, são 15 anos, mas dentro dessa visão, sabe, de uma estratégia clara para o ecossistema de inovação, de uma história que tem mais de 15 anos. Para o ecossistema que você fala, os objetivos para o ecossistema, isso, né? Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, uma das matérias-primas para ter um ecossistema que eu acho que a gente tem aqui em abundância é gente boa. A gente tem muita gente boa no IFES, na UFES, no Senai, em outras instituições de pesquisa e educação que tem aqui no Estado. Né, a prova disso são as empresas, um PicPay da vida, que o Espírito Santo não tem histórico nenhum de... Aliás, temos histórico, né, mas não tem um histórico de destaque na formação de instituições financeiras, né? Nós temos o Banestes, o Bandes aqui, mas de bancos de mercado e muito inovadores, como o caso do PicPay, que virou uma gigante, né? E nasceu aqui, né? A Wine, por exemplo, né, que é uma empresa que distribui vinho aí pelo Brasil inteiro também. Então, a gente tem matéria-prima humana para poder desenvolver e para se destacar e gerar novas empresas e tecnologias aqui no Espírito Santo, né? Outra coisa que a gente precisa são recursos, né? Esses recursos, eles não são escassos assim quando você faz projetos de inovação. Óbvio que não são abundantes, né? Estão aí com facilidade para você conseguir dinheiro para fazer essas coisas, mas quando você tem bons projetos você consegue também. E outra coisa são os empreendedores, né? Que aí é algo um pouco mais difícil, né? Empreender no Brasil é um pouco mais difícil que empreender em outros países, né? A gente tem problemas aqui estruturantes, assim, de impostos, de burocracia, que é muito maior do que em outros lugares, né? Excesso de impostos, excesso de burocracias trabalhistas também, que é um entrave para o Brasil, tá? Isso aí atrapalha muito a economia brasileira, puxa a gente para baixo mesmo, né? Muito. E então acho que o ecossistema pode também ter uma estrutura para ajudar esses empreendedores, principalmente os empreendedores mais jovens, né? No caso da Mogai, a gente começou prestando serviço e a gente foi aprendendo a ser empresário. A gente criou a Mogai dentro da sala de aula da disciplina de empreendedorismo, lá da UFES. Foi a primeira disciplina de empreendedorismo do Centro Tecnológico. E a gente criou a empresa dentro da sala de aula. Decidimos criar dentro da sala de aula ali, né? E aí a gente não sabia nada de empresariar. Tivemos alguma noção da disciplina de empreendedorismo, foi só o gatilho ali, né?
mas você não chega a ter um nível de conhecimento necessário para você ser um empresário. E a gente foi aprendendo a ser empresário enquanto já era, né, empresário, né? Então, a gente não teve esse apoio. Se a gente tivesse tido esse apoio, um ecossistema que apoiasse e onde a gente pudesse se qualificar melhor e trocar experiências, né, em assistir palestras de pessoas que já apanharam muito para dicas, né? Hoje eu faço muito trabalho de mentoria como um voluntário, né? Legal. Então eu pego jovens empresários e falo, bicho, não faz isso, cuidado com aquilo, entendo o negócio dele, dou alguns pitacos, não, eu acho isso, eu acho aquilo, já fiz isso, deu errado. Então, faço muito esse trabalho como algo que eu gostaria muito de ter tido, mas não tive e por causa disso apanhei muito, perdemos muitas oportunidades, muito dinheiro, quase fechamos algumas vezes por causa disso, né? Então, acho que esse ambiente, fora a parte tecnológica e coisa, também é muito importante. E, de repente, a gente pode buscar aproximar, né? Lá no Vale do Silício, você vê grandes escritórios de advocacia, onde eles investem, por exemplo, uma parte do tempo deles em ajudar empresas nascentes em troca de pequenas participações em empresas, 0,5%. Eu faço 0,5%, 0,6, eles falam assim, 0,5/4. Eu vou te dar 4 horas por mês e quero 0,5% da sua empresa. Coisa deles. Eles têm uns números, umas formas de negociar assim, e a contabilidade, consultorias, aí dependendo da empresa, consultoria na área ambiental, consultoria na área de saúde, por aí vai. E isso faz parte também do ecossistema, ajuda muito a potencializar a criação e diminuir a morte, talvez, dessas startups, né? Então, essas são algumas coisas, assim, observações que eu acho que posso fazer. Dentro do contexto, vou conversar um pouquinho aqui com o Jardel, deixa eu fazer um bate-papo aqui, tá? Tá, claro. Dentro dessa questão, né, da importância dos objetivos estratégicos e metas, Jardel, como que você vê assim essas questões das metas específicas contribuir para o sucesso, né? Assim, como que as estratégias e as metas específicas contribuem para o sucesso de um ambiente de inovação colaborativo, como a cidade da inovação, ou as comunidades de inovação? Como que essa questão estratégica pode contribuir? Deixa eu tentar resumir, pelo menos na minha cabeça, assim. E, por gentileza, conte também um pouquinho da história da ASIS também, sabe, dentro desse contexto. Eu venho de uma experiência de 38 anos da ArcelorMittal e lá praticamente vivi tudo dentro da empresa, né? Mas fortemente na parte de atendimento a cliente, desenvolvimento de produto. Fui gerente de pesquisa e desenvolvimento e nos últimos anos eu fui responsável por montar o Inovice, o Lab de inovação aberta, que foi a primeira vez que a Arcelor abriu para gestão de inovação aberta. E deixando a ArcelorMittal, eu me associei, agora estou como diretor de inovação da ASIS, que é a Associação dos Empresários da Serra, que detém uma cadeira na associação do Polo Inova Serra, que aí une prefeitura, o IFES e todo o ecossistema da Serra ali, além de ser diretor de inovação do Hub de Gente. Todas essas 3 atividades pós-ArcelorMittal são give back, ou seja, são um voluntariado entregando o que eu recebi da inovação tanto tempo. Mas voltando aí à sua pergunta, com esse histórico meio que corporativo, eu queria, primeiro a estratégia. A estratégia é o pensa grande, cara. Eu quero ir para a Lua. Nessa década, teve um presidente maluco que falou isso no comecinho dos anos 60. E foi. Mas só que o objetivo estratégico dele de 62 foi um foguete que talvez subisse 500 quilômetros. Ou atingir a estratosfera, ou fazer a primeira órbita da Terra, e você vai crescendo os seus objetivos para aquele sonho virar verdade no longo prazo. Na realidade brasileira é Red Bull, Bragantino. Eu quero ser campeão brasileiro, talvez na década que vem. E aí ele monta um time para não cair.
E aí, quando ele monta um time para não cair, ele compra jogadores médios, regulares, com um sistema de funcionalidade e não cai. E, de repente, ele vai, acelerei meu sistema, meu processo. E não cair, talvez seja ficar em 17º, 15º do campeonato. E a meta dele, então, é primeiro turno, eu vou ficar entre os top 10. Isso é meta. O objetivo era não cair. Objetivo estratégico. E a estratégia é ser campeão brasileiro na década que vem. E isso que vocês estão fazendo nesse programa aqui. Nós já discutimos propósito, discutimos visão, discutimos essa macroanálise do que a cidade de inovação vai fazer. E o Franco trouxe aqui a visão de que não é só montar startup, eu preciso ter estrutura para essa startup, porque a Mogai está aqui contando a maravilha que nos orgulha de ser capixaba, mas ele teve FAPES, ele teve Senai, ele teve FINEP, ele teve advogados que fizeram contratos bons, Senai, então, Sebrae nesse processo todo. Essa infraestrutura é uma cidade porque é um ecossistema. Então, a visão da cidade da inovação é tentar ser esse ecossistema numa visão mais ampla de sustentar a estrutura que vai ser startups mesmo, que vai acontecer a partir da hélice, etc. e tal. Então, é muito importante você ter métricas que mede como você está andando. Poxa, para eu não cair, eu tinha que ganhar em Bragança Paulista e empatar fora. Estou perdendo tudo. Cara, será que eu devo comprar alguém? Vou buscar um mercado, um jogador, porque meu objetivo não está sendo atingido hoje. E quem me disse isso foi uma métrica, foi um indicador que garantiu o meu objetivo estratégico a partir de mudanças de ações imediatas que eu vou fazendo ele funcionar ou melhorar meu processo. Rapaz, preciso para o ano que vem montar uma estrutura de um time de juvenil para me enriquecer meu sistema. Então, eu começo a criar objetivos estratégicos que sustente, oxigene esse sistema. Então, esses objetivos vão estar sempre casados com o sonho de ser campeão. E por que eles existem e são importantes? Porque eu só consigo melhorar o que eu conheço, só conheço o que eu meço, medir, melhorar e monitorar. Então, o monitorar é o KPI. E o melhorar é a análise desse KPI casado com os meus objetivos estratégicos e medir é ter exatamente a fórmula de fazer esse processo, que é a cara da Mogai, né? Então, para não prolongar e permitir a gente desenvolver outro papo, acho que é essa a visão, mas é muito importante a gente tentar separar essas três visões, né? Estratégia, objetivo estratégico e meta. Meta é objetivo, valor e prazo. O objetivo não tem valor nem prazo, né? O objetivo é ser campeão, né? Uhum. E a métrica não, eu quero não cair esse ano, eu quero ficar na Sul-Americana esse ano. Então, a métrica é essa visão, o objetivo de medir a evolução e me permitir ações rápidas, e aí não ficar naquele planejamento estratégico que é só chato e não de fato gera soluções, né? Deixa eu passar para a gente também fazer um bate-papo, não só ficar um monólogo entre a gente aqui, mas também abrir, não sei se algum dos colegas que estão aqui presentes também tem alguma curiosidade, alguma pergunta para eles, poder levantar a mão que eu vou até aí e levo o microfone para que a gente, ou algum colega leva o microfone para a gente poder estabelecer um papo entre a gente aqui com o Franco e com o Jardel. Tem algum colega aqui que tem interesse em fazer uma pergunta específica aqui para eles? Fica à vontade, para a gente ficar bem à vontade para perguntar para eles, tem bastante experiência. Vai formulando aí, eu sei que às vezes a gente fica meio assim, vocês não precisam ficar acanhados, não. Já que o pessoal está pensando aí, se eles perguntam para vocês ou não, eu vi, por exemplo, e acho interessante isso, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, que você mostrou lá na Mogai. Eu imagino que as pessoas que começaram a trabalhar com você há 15 anos atrás, não seria esse grupo que você mostrou aqui. Não. Então eu queria que você... eu gostaria que você pudesse
contar também um pouquinho dessa história, né? Como que você falou um pouquinho como surgiu dentro da sala de aula, mas eu gostaria de que você pudesse, Jardel também junto com o Carlos, como que essa integração entre pessoas que estão ligadas, pesquisadores, vamos assim, que têm um know-how, seja mestres ou doutores, junto com alunos de curso técnico, seja especialistas, como que isso daí contribui para que vocês possam, né, ao definir um objetivo, uma estratégia, como que eles estão inseridos nisso, na verdade, no interesse da própria startup, da própria empresa, ou seja, isso é importante, não é? Qual que é essa integração entre esses atores da empresa para o objetivo e a estratégia, inclusive do próprio ecossistema? Bom, assim, quando a tecnologia ela não é vendida por si só, né? Então, assim, no caso da Mogai, a gente, como eu comentei, a gente criou a empresa e foi prestar serviço para empresas como a ArcelorMittal, a Vale, na época era a Cruz Celulose, a Celsa, né, que as empresas que foram nossos primeiros clientes aqui no estado. E a gente foi fazer serviços de desenvolvimento de software para essas empresas, sem conhecer as empresas em si, né? Desenvolver software sob medida para eles, né? Quando você faz isso, você tem que aprender muito do negócio. Então, como a gente ficou muitos anos na Vale, a ArcelorMittal, a área de siderurgia também a gente aprendeu bastante, celulose também bastante, logística de celulose a gente conhece bastante. Então, a gente começa a aprender muito do negócio. O que aconteceu depois? Quando eu encontrei o professor Alberto, que ele me falou assim, eu vou fazer são 2 câmeras e a gente funciona assim, eu calibro a câmera e faço uma continha de triângulo para cada pixel, eu sei qual a posição desse pixel no espaço em relação à câmera. Eu falei, cara, isso dá para medir volume de minério. Mas foi na hora. Por quê? Porque a gente já estava fazendo muito projeto, já conhecia muito esse problema na ArcelorMittal, tem muito esse problema de controlar os estoques de minério, e com a Vale também. E eu sabia que essa era uma dor dessas empresas, e eu vi uma oportunidade de... A questão do objetivo, né? Pô, dá para fazer uma solução para medir minério, mas a gente não tinha... Ele estava fazendo a matemática da coisa ainda, né? Não tinha nem as câmeras. Então, estava desenvolvendo a matemática, estudando como funciona a visão humana, para poder depois modelar isso e a gente ir para desenvolver software, e por isso que demorou tanto tempo, né? Então, mas uma coisa é o conhecimento do negócio e observar que a tecnologia dá para você resolver uma dor do mercado ou desenvolver uma solução para algum problema do mercado. Esse problema tendo valor, o mercado vai te pagar esse valor para você resolver esse problema, né? Então, esse conhecimento do mercado que eu acho que é fundamental para fazer a conexão de quem desenvolve as tecnologias para quem vai chegar lá na ponta e conseguir vender a solução para o problema do cliente, né? Esse caminho aqui é um caminho muito tortuoso e a própria venda, como eu falei, também é algo muito custoso, né? Então, você tem que ter dentro da empresa, você tem que ter pessoas. No nosso caso, é um pouco mais difícil, que é um caso diferente, né? Que a gente verticalizou a produção, desenvolvimento desde a pesquisa até a aplicação no campo. É difícil ver, eu conheço poucas empresas que fazem isso, né? Aqui no estado, acho que eu conheço umas 2 ou 3 só. E é pouco comum fazer, assim, ver grandes empresas, a Siemens, por exemplo, faz muito isso, né? A ABB, outras indústrias muito grandes, empresas muito grandes fazem isso, mas a gente, empresa pequena, é difícil de ver. E aí você tem que ter alguém que seja muito persistente para poder estar na liderança, e muito cabeça dura. Eu falei, não, vou medir minério. A gente ficou lá, entramos no projeto do carro e assim, vou medir minério. Passamos anos lá desenvolvendo a tecnologia, até que chegou um momento que a tecnologia estava madura e a gente foi medir minério. E a gente hoje está medindo soja, está medindo madeira, está medindo outras coisas, né? Álcool, entre outras coisas, usando essas tecnologias que todas evoluíram daquela primeira ideia, né? Então, assim, essa questão de ter esse planejamento, talvez eu não tenha feito isso no papel, mas isso estava sempre na minha cabeça ali, como minha meta lá, meu objetivo maior lá na frente, meu sonho aí, como bem falou o Jardel. O Jardel, e você? Eu vou trazer aqui a experiência do Inovice. Quando eu saí de lá em dezembro de 22, a gente devia ter um portfólio de uns 100 projetos, e uns 70 desses com startups. Diferentes níveis de maturidade, mas geralmente uma startup já vencendo ou que tivesse vencido o Vale da Morte ali.
O que eu vejo, assim, eu vou fazer... Você pode pensar na startup, você pode pensar na cidade da inovação, você pode pensar na organização. Eu vou tentar pensar aqui na cidade, na visão de resposta. O objetivo estratégico, para a gente voltar no tema, o conjunto de objetivos estratégicos busca gerar uma priorização e alinhamento de toda a organização para as prioridades, porque eu não tenho recurso, din-din e gente para tocar o boteco. Então, o objetivo estratégico faz isso. O que acontece com as startups? Geralmente, do verbo é a média, não é todo mundo, começa com um sonhador técnico, muito técnico, que começa com um sonhador, e esse cara então investe um produto e vai descendo o vale da muerte, na medida que vai consumindo recursos sem ter nota fiscal. E aí ele começa a frase 2, preciso vender esse trem. E não necessariamente ele tem isso na estrutura que ele montou inicialmente, que geralmente nasce de companheiros que comungam aquele sonho inicial técnico. E aí ele busca algum parceiro da área comercial para começar a fazer vendas e entender o que é esse negócio de marketing e compreender como é que é a estrutura maluca de uma empresa como a ArcelorMittal ou Vale, que é uma distribuição, a organização é difícil de ser compreendido. Como é que a inovação funciona nessas empresas? Tem inovação em todos os lugares, tem um diretor em tudo quanto é lugar. E com quem que eu falo? Então, essa visão de venda a terceira etapa da startup é a gestão. E aí ele começa a tentar gerenciar e ter KPIs desse processo. O Franco fala que eu comecei talvez sem escrever isso. Eu me lembro um brasileiro, tem um americano que talvez seja mais famoso, que ficou milionário vendendo água. E depois ele até viralizou vendendo a tecnologia de virar milionário vendendo água no TikTok ou coisa parecida. Então ele tinha um método de pegar o dinheiro, comprar água gelada e vender com tantos % de markup, consumir mais energia, mais água e vender mais. Na época de calor, ele levava uns amigos e dividia o recurso, e começou a vender e criar uma estrutura de distribuição zero de papel. Mas ele tinha objetivos e tinha um método, e esse método ele media no final do dia quanto que eu faturei, KPI, objetivo e visão de longo prazo que esse cara tinha. Então, aqui, o que eu acho que precisa conhecer? Verificando que essa estrutura é assim, a cidade deveria ter um núcleo de suporte à área comercial. A formação de capacitação dessa startup, para que enquanto ela estiver vislumbrando o produto, que é o que ele vai começar a fazer mesmo, ele forme as suas próprias competências. E o startupeiro precisa aprender que ele é um técnico, mas o CEO é tudo. Então, ele é vendas. Ele não tem essa de, mas é muito difícil, esse é muito trabalho. Não, esse é o meu trabalho. Ou eu não quero ser CEO. Então, eu preciso estudar vendas. Eu preciso estudar gestão, eu preciso implantar. Agora eu preciso fazer isso simples. Poucos objetivos, poucas métricas, uma forma fácil de medir, talvez uma IA que já gere automaticamente, mas não abandone esses processos. Como o caminho normal do falecimento das startups está no que se chama Vale da Morte, a gente tem que apoiar que eles não faleçam ali. Então tem que ter uma estrutura de fomento, de dinheiro, de capacitação e competências de suporte, tanto de parte de contratação, propriedade intelectual, de gestão de vendas, de conexão, com essa viabilidade de fazer essa força dentro desse processo, vai diminuir o Vale da Morte e vai fazer com que as startups da capixabas todas, não só que estão aqui,
tem um maior fluxo. Então, esse processo, desse sistema de suporte dessa visão, que precisa estar aqui como parte do objetivo estratégico da Cidade da Inovação, na minha visão. Só fazendo uma complementação, eu já vejo hoje no mercado também, por exemplo, conheço uma firma de direito, de advogados, que eles já fazem esse tipo de coisa. Então, assim, isso dá para fazer de graça. Trazendo pessoas que estejam querendo investir em startup e investam a sua especialização. Por exemplo, conheço essa empresa, esse escritório de advocacia, que ele faz isso, ele já é sócio de uma ou duas empresas, presta serviço para a gente, que ele também tem um conhecimento amplo, uma equipe muito boa, e ele faz serviço para as empresas e troca esse tempo dele por uma pequena participação. Pode acontecer a mesma coisa, de repente, com escritórios de contabilidade, com, às vezes, especialistas na área. Eu estou fazendo um produto da área de saúde, vai precisar de um licenciamento na Anvisa ou no Ministério da Saúde. Isso é muito custoso, muito demorado. Então, às vezes, você pode ter empresas especializadas nisso que vêm e façam isso para a startup em troca de uma pequena participação na empresa. Então, assim, eu acho que isso tudo dá para, fazendo essas conexões, dá para trazer para as startups sem custo, porque eles vão ter interesse, porque eles vão ganhar, são empresas que têm uma visão de futuro, né? Sempre pensando no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, considerando os ecossistemas, a complexidade dos ecossistemas de inovação, e a partir do momento em que você define uma estratégia, uma meta, para vocês, diante da experiência que vocês têm, quais seriam os maiores ou o maior desafio diante do momento em que você define uma estratégia e novamente dentro de um ecossistema complexo, e como que a gente, ou vocês, a experiência de vocês, você consegue transformar esses obstáculos, esses desafios em oportunidades? Bom, eu queria ouvir vocês. Gente, o maior desafio é gente, é gerir gente. Primeiro é alinhar todo mundo àquele processo, ao objetivo. Portanto, tem que ter um plano de comunicação muito forte para as pessoas entenderem, porque vai ter resistência à mudança. Mas tem um parque tecnológico sendo construído, mas já existe o polo inovação, mas existe mais a beça, que é a gestão, é a resistência à mudança, que eu preciso trabalhar, que nós vamos trabalhar junto. Isso é um programa de compartilhamento, nós estamos complementando as características. Isso é a visão de alinhamento. Trabalhar a resistência à mudança, de compreensão desses processos. Portanto, quanto mais cristalino ele ficar, esse processo ficar, mais vai acontecer. Garantir uma boa comunicação por parte das pessoas, ter um plano de capacitação, então, dessa estrutura, e nessa estrutura de resistência a mudanças, os diagnósticos dos nós ou dos pontos de obstáculo desse processo vencer, esses nós precisam ser vencidos com parcerias estratégicas, indo trabalhar dentro daquele ponto de resistência. Sabe, é um convite, não venha visitar a Cidade da Inovação, não, eu vou te visitar lá dentro, para você compreender que a gente vai fazer isso junto, é para vocês, existe para o processo e para o sistema. Em todos os processos de eu vim de um lançamento de um programa que foi o Inove-se, é gente. A ideia é boa, bota startup, tem desafio, mas com uma empresa daquele tamanho, a coisa que mais tem é dor. Eu falava que tinha dor, dado e capacidade de desdobrar, né, que a empresa daquele tamanho tinha. Mas o bloqueio está em gente, em você formar, capacitar e abrir os processos, e a área X compreender que não era o Inove-se, era todo mundo que estava fazendo, era a ArcelorMittal. Então, vender o processo como de todos. Para mim, o ponto-chave é gente.
Depois tem os processos de você não conseguir monitorar bem, você gerou objetivo e não gerou, ou gerar objetivos vagos, por exemplo, vamos reduzir custos. Eu odeio um negócio assim, porque de quê, cara? Qual que é o foco? Aonde que eu estou gastando mais dinheiro? Aonde 80% do seu custo é tal, vai atacar 20% daquele custo. Explicita a sua área, porque o objetivo vago não gera alinhamento. Alinhamento inexistente gera resistência à mudança ou não gera motivação para as pessoas poderem participar. E comemore, celebre cada etapa. Isso é o processo motivador de que a pessoa acredita que aquele sonho, que é longo, distante, está sendo realizado passo a passo. Essa seria a minha visão. Esse aqui é o Jardel do Hub de Gente. Obrigado, Jardel. E você, Fran? Depois de superar essa questão que eu, como você comentou, que eu vejo que é mais interna, né? Você, beleza, alinhei o time, desenvolvi, cheguei na tecnologia. Aí é uma questão cultural, para as startups, cultura de mercado, porque você vai fazer, eu vou vender um produto novo, né? Normalmente a startup está trabalhando em alguma coisa nova ou diferente, uma inovação tecnológica ou uma forma muito diferente de fazer alguma atividade que já é executada, e aí você tem que mudar o mercado, né? Ou convencer o mercado de adotar a sua tecnologia, experimentar. Então, isso demora muito tempo, isso custa muito dinheiro, né? Quando você trabalha com produtos escaláveis, às vezes você tem que ter um custo fixo, né? Eu preciso de ter técnicos, pesquisadores, pessoal de campo, infraestrutura, uma parte administrativa, alguém que vai gerenciar compras e tudo mais. Isso custa todo mês. E você, no início, você não está vendendo, né? Então, e se você vender um produto, ele paga um pedacinho dessa conta, entendeu? Eu tenho que vender 100 produtos para poder empatar teu famoso break-even lá, né? Para empatar minha receita líquida que está empatando com os meus custos. Beleza, então assim, aí eu começo a tirar o nariz para fora da água, né? Então assim, eu acho que essa questão cultural do mercado, para a startup que já está superando ali o Vale da Morte, já subindo, né, para sair do Vale da Morte, é outro desafio, que é muito comum as startups que têm uma visão mais técnica, né, subestimar o esforço que vai se levar para vender, né, e superar essas barreiras de mercado. Muito comum o pessoal achar que o técnico ele só vê o desafio, o desafio para fazer o produto, né, desenvolver a tecnologia, beleza. Agora o mercado vai comprar. E não é o mercado que compra, né? É a empresa que tem que vender. Deixa eu ver se meus colegas têm alguma pergunta. Colegas, vocês teriam alguma pergunta? Só um minutinho. Tá bom. Opa. Meu nome é Rodan, eu trabalho na Petrobras. Do que vocês falaram aí, alinhado a essa questão de planejamento estratégico, né? O que eu vejo? E eu vou falar de dor porque do meu trabalho, né? É o que eu conheço, é o que eu convivo, tá? Eu vejo a Cidade da Inovação principalmente como um portal ali de acesso à informação, tá? Em diferentes disciplinas, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Ano passado eu fiz um trabalho de verificação do mercado de uma aplicação de mobilidade, né? Então a gente estava fazendo um estudo de mercado para verificar se existiam softwares melhores do que o que a gente utiliza hoje. E é uma dificuldade gigantesca de você encontrar informações de empresas, né? Então, assim, você tem um material na internet, você tem o conhecimento de algumas pessoas que participaram de fóruns específicos, né? Mas, assim, é muito limitado. Você acaba limitando ali seu escopo de avaliação porque você não tem uma visibilidade talvez suficiente do mercado, né? Esse é um ponto que eu senti dificuldade. Eu acho que a Cidade da Inovação deveria pensar nisso também, como dar visibilidade às empresas que estão tanto consolidadas quanto startups, empresas que estão começando agora, de divulgação dos seus produtos, né? Outra coisa que o Franco falou, essa questão de conhecimento do negócio, né? Então, quando a gente vai para o mercado, a gente encontra N soluções, N softwares, e nem sempre eles estão adequados à sua atividade.
um pouco por conta de foco, né? Aquele software, aquela solução não foi criada para você mesmo. E, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo. Talvez a empresa tenha a experiência, tenha a capacidade de desenvolver, só que ela não enxerga aquele nicho. Então, ela não desenvolve. E mesmo que ela desenvolva, às vezes tem até dificuldade de vender o produto, de apresentar, de se conectar com a empresa, né? Então, esse elo de acesso à informação é bastante importante. E aí, eu acho que você tem um projeto na Petrobras, não tem? Você conhece o Ítalo? Sim. Pronto, Conheço. o Ítalo é PO do Plan 360, né? O nosso Street View de plataforma. Sim. E aí, acho que vocês estão com um projeto de delineamento de serviços, né? É de pintura ou de serviço? É de serviço de pintura, né? Ou não? Na verdade, é de inspeção dos equipamentos. Inspeção? Para inspeção, né? Tá. Então, assim, e aí alinhado com isso, o que você, em algum momento, vocês tiveram essa conexão com a Petrobras, né? Sim. Eu não sei de que maneira isso foi feito. E não existe cidade de inovação, né? Se existisse cidade de inovação, o que você acha que melhoraria nessa integração? Ou seria mais fácil chegar na Petrobras se existisse a cidade da inovação? E como isso poderia ser feito aqui dentro? Joia. Excelente pergunta. Obrigado. A Petrobras é uma fonte sem fim de problemas para que startups e empresas e até a própria academia desenvolvam soluções e tecnologias para resolver essas dores, né? Eu vejo como importantíssimo empresas como a Petrobras, que são grandes demandantes, estarem dentro e participando ativamente da cidade de inovação. Porque isso vai trazer essa proximidade de eu estar aqui, eu não te conhecia, agora eu já sei quem você é, e a gente pode conversar no cafezinho ali, e essa interação, você fala, pô, estou com esse probleminha, e às vezes eu falo assim, pô, eu não resolvo, mas eu conheço um outro fulano que resolve, e é a empresa, a startup do lado, que os caras não estão no café no momento, mas vou lá e te apresento, entendeu? Então, essa questão do networking, né, e da convivência numa área comum para todo mundo, eu acho que isso é importantíssimo para poder alavancar e aproximar essas partes, assim, o demandante do potencial fornecedor, o criador das soluções, né? No nosso caso, a gente fez em cima de um edital do edital Sebrae Petrobras de 2021. Então, a gente fez o projeto, o Ítalo participou, participou como cliente, né, área cliente. A gente desenvolveu, tivemos bons resultados, ele quer usar, mas aí bate na burocracia da Petrobras. Parece que agora a Petrobras está desenvolvendo um mecanismo de contratar as empresas com dispensa de licitação, provavelmente usando notória especialização, que faz todo sentido, né? Já que ela está contratando uma empresa para fazer uma inovação, para resolver um problema que ela não tem, para que eu vou fazer uma licitação se eu já paguei o cara para dizer que a Petrobras gastou quase R$500 mil com a gente para fazer a prova de conceito, o desenvolvimento daquela tecnologia. A gente quer vender, o Ítalo quer comprar, mas a gente bate nessa burocracia e até hoje a gente não conseguiu viabilizar o desenvolvimento do serviço, né? E outra coisa que, por exemplo, é fundamental quando fala de indústria, né, que é a área que eu conheço bem, não adianta a startup desenvolver uma solução que fala assim, isso aqui dá para usar em plataforma. Ela não tem como ir lá na plataforma testar se a Petrobras não levar ela lá, né? Então, assim, me dá vou com o meu barquinho lá na plataforma, ou deixa... Não dá, a Petrobras tem que ir lá levar, é dificílimo entrar na plataforma, tem restrição de espaço, de tempo, é caríssimo levar uma pessoa lá. E na sua plataforma, você entrar numa mineradora para fazer um teste dentro de uma mina, entrar numa área industrial como a ArcelorMittal, é perigosíssimo, não é qualquer um que entra, você tem que estar tudo paramentado, às vezes tem que fazer curso para poder entrar numa área. Às vezes, já fui em indústria que eu tive que fazer um dia de curso para ficar menos de 1 hora na área. Entrar, fazer uns testes e sair. Eu fiz 8 horas de curso para depois ficar 1 hora na área. Então, assim, é muito difícil, no caso de indústria, você viabilizar, às vezes, testar e validar uma solução, né? Você sabe melhor do que eu isso, né? Então, assim, essa proximidade é fundamental para poder as empresas e as startups sentirem a dor também, porque quando o cara mais jovem que está fazendo a empresa dele,
e que nunca foi numa indústria dessa, ele não faz ideia dos problemas que tem dentro de uma indústria pesada. Não faz ideia. Eu falo com o pessoal lá, o que é uma infestação de formiga numa plantação de eucalipto, cara? Quem nunca viu, parece um filme de terror. Você ouve as formigas andando. É uma barulheira. Você está quieto lá, depois não está vendo nada, mas está ouvindo um barulho, não é vento. Parece, eu me sinto num filme de terror, assim, tem alguma presença. E são as formigas, é tanta que você ouve o barulho delas. Então, assim, as pessoas têm alguns casos que eu já vivenciei dentro da indústria, que são meio engraçados assim, de contar, que as pessoas não fazem noção do que é o problema, como são os problemas da indústria, como que escala os problemas, coisas que às vezes são bobas, né, simples, fora, mas chega na indústria ganha uma escala que, se você vacilar, você morre lá dentro, né? Então, assim, essa proximidade é fundamental. As grandes indústrias, é muito importante que elas estejam aqui participando, como você está. Fico muito feliz de saber que a Petrobras está aqui. Eu complementando aqui, o chapéu ex-Arcelor aqui, do lado de cá, como startupeiro, que agora eu estou brincando com 2 startups aí também, eu conheço a estrutura da Arcelor, mas não conheço da Vale, da Petrobras também, da Suzano. Sei como funciona, sei quais são as personas, né? E como é que eu faço um deck para TI, um deck para o cara de inovação, um deck para o técnico, e aí qualquer apresentação que você vai fazer. Mas estar num lugar como esse foi o que a Celor Inovis fez quando pensou no FindesLab. Quando a gente fez o Inovis para melhorar, aprimorar a cultura de inovação para dentro de casa. 85% dos funcionários àquela altura, agora com PC esse número não sei qual é, mas trabalhavam em Tubarão. E a gente precisava mudar a cultura e fazer metodologias ágeis, gestão mais... E o Lab lá foi muito mais para isso do que para ir para fora. Nós ficamos no Base 27 no FindesLab. E a gente imaginava o FindesLab um pouco um habitat mais de interação com as startups residentes, e você conseguir fazer a troca que você sugere na cidade da inovação. Isso faz com que, para todas as startups, tenha um ponto focal. Isso facilita demais você entender como é que... Porque o ponto focal da Petrobras aqui na cidade da inovação vai ser o responsabilizado a entender quanto isso se desdobra lá. E um dever de casa que eu acho interessante é: quais são os desafios de inovação aberta que a Petrobras gostaria de ter? Isso não é fácil ter esse portfólio na mão. Eu Inovis, a ArcelorMittal não tinha esse portfólio completo, que às vezes as pessoas querem desenvolver, guardam para o próximo ano, alguma coisa assim, coisas de gente mesmo, normal, né? E esse canal permite você, a gente, né, daí o chapéu aqui de empresário como a ASIS, né, a compreender o que eu preciso aprimorar. Foi a partir desse papo que a Arcelor desenvolve um processo de contratação ágil, bem mais ágil do que já foi no passado, continua sendo uma grande corporação, portanto é lento, mas é bem mais ágil do que já foi. Que entra no processo de compliance, é inovação, pula isso, porque uma startup não vai atender esses critérios, não precisa passar esse fluxo, etc. e tal. Ou, por outro lado, o que a gente fez foi, inovação, marcamos um X, abre um centro de custo e todas as despesas do projeto caem naquele centro de custo, e aí você tem evidências para a lei do bem, para você faturar com aquele projeto de inovação. Claro, você tem que pendurar o dinheiro certinho, todo mundo que está gastando naquele projeto tem que botar as despesas naquele centro de custo, mas aí é um retorno maravilhoso de bem e de dinheiro, que foi resultado de bronca de startup. Pô, muito lento esse processo, eu não posso... Eu parado 6 meses para fazer contrato com você, eu quebro. Quebra a empresa. E foi esse feedback que, então, a existência... A possibilidade da gente estar aqui ouvindo facilita com que os caras entrem nesse processo e a gente otimize os nossos processos cada vez mais, continuamente, ainda que eu reconheça que tem muito que melhorar, mas todos nós aí, como chapéu de empresário pela ASIS, essa aproximação ela é muito importante dos 2 sentidos.
Obrigado pela pergunta. Algum colega aqui presente quer fazer alguma outra pergunta no momento? Patrícia, da Secretaria Estadual de Agricultura. Queria perguntar para a Mogai, Franco, né? Isso, Franco. Os profissionais que trabalham na sua empresa, são profissionais que você conseguiu encontrar nas universidades, nos IFES, ou você teve que, de certa forma, preparar novamente quem chega, você tem que fazer uma nova preparação com aquele profissional para ele conseguir atender às expectativas? No nosso caso, a gente desenvolve uma tecnologia nossa, né? Então, a gente precisa de achar pessoas boas, no caso, vamos lá, a área de desenvolvimento de tecnologia, né, que é uma das áreas. Então, a gente precisa achar pessoas boas de tecnologia, a gente então busca muitas vezes parceria com pesquisadores, tá? Aqui a Karen está aqui do IFES, é a nossa parceira em projetos com o CNPq, né? A gente fez projetos com o professor Alberto, estamos fazendo projetos com o professor Leandro, do IFES. Então, nesses projetos, a gente envolve muitas vezes o professor traz ou traz bolsistas que já estão desenvolvendo, às vezes, um projeto de graduação, mestrado, até doutorado, e a gente vai desenvolvendo, às vezes a gente faz teses de graduação, mestrado, até doutorado, em cima de projetos nossos em paralelo, então ele vai estudando também e se qualificando, avançando na vida acadêmica, e ao mesmo tempo desenvolvendo projetos nossos. Então, a gente usa uma mescla dessas atividades. E muitas vezes a gente contrata diretamente para trazer para o time, para programar, por exemplo, para fazer projetos de equipamentos, né? Tudo isso envolve sempre uma capacitação, uma adequação da pessoa. Por mais qualificado e bom que a pessoa seja tecnicamente, com ótima formação, que a gente tem ótimos cursos na área de tecnologia no Estado, muitos cursos muito bons e de altíssimo nível. E se a gente tivesse indo buscar em outras universidades, ia ter o mesmo trabalho, entendeu? De qualificar as pessoas para elas aprenderem, né? E a gente tem buscado hoje também, né, conhecimentos que são fora da área de tecnologia da informação, automação. Por exemplo, na área de agricultura, a gente tem projeto lá em parceria com a Engenharia Florestal da UFES, lá, o pessoal de Jerônimo Monteiro, onde a gente vai trazer um conhecimento que a gente nem arranhava o que tinha lá, sabe como é que... Eu só sei olhar uma árvore e saber que é um eucalipto, fora isso, qual que é o tipo, não sei mais nada, né? Não sei olhar um pé de café e dizer se é arábica ou conilon, mas a gente está querendo fazer tecnologia para o café. Mas, então a gente está trazendo agora também outros conhecimentos complementares aí, que são conhecimentos de negócio, como eu falei, né? Para poder desenvolver tecnologia para essas áreas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou falar com o Jardel, eu queria que o Franco também pudesse comentar. Assim, se vocês poderiam, em função da experiência de vocês, se vocês poderiam comentar, ou, na verdade, recomendar alguma estratégia ou metodologia para o desenvolvimento eficaz de um objetivo estratégico, considerando, né, o ecossistema de inovação. E diante, né, dessas estratégias, metodologias que vocês possam recomendar, se vocês têm conhecimento, pela experiência de vocês, alguma ferramenta ou abordagem específica que vocês consideram essencial para se medir o progresso, a direção, por exemplo, de uma meta estratégica. Eu queria que vou começar aqui com o Jardel. Eu acho muito importante que você conheça as verticais de gestão importantes do seu processo. E você tenha pelo menos um objetivo para cada uma dessas verticais. Por exemplo, na área financeira, na área de processos, na área de mercado, na área de gestão de pessoas, na área de infraestrutura, não sei se ambiente, segurança, alguma coisa assim. Isso já facilita o seu mindset a fechar um pouco mais para você olhar para aquele objetivo mais direcionado. E a outra coisa, menos é mais. Não tenha muito objetivo. E é muito importante comunicar para a pessoa, por exemplo, de uma área X,
Pô, mas suprimentos não tem nenhum objetivo aí, mas não tem um objetivo de redução de custo aqui, então você está lá, cara. As pessoas precisam se ver sem que seja necessário explicitar a área dele ou a área daquele processo, senão fica de uma forma, você não vai conseguir gerenciar pelo volume de informações que é o top da minha visão, né? Tem a lista dos projetos que você vai fazer, que nesses objetivos estratégicos, talvez você possa ter mais KPIs do que objetivo estratégico. Tenha menos objetivos, talvez por essas grandes verticais. E aí, nesse processo de fazer isso acontecer, o que eu vejo como prática, discute-se num grupo menor, responsável pela estratégia, quais seriam essas verticais, quais seriam as canvas, os métodos que eu vou usar para fazer a metodologia não fluir, você direcionar o raciocínio das pessoas para a condução desse processo. Faça com que os representantes das diferentes verticais estejam presentes, não precisa ser organograma, das verticais mesmo, para aquilo seja de fato acolhido como um processo deles. E aí prioriza até doer. O que significa? Vai cortar um objetivo. E, pô, mas isso só pode 5, cara. Não pode 6, é até doer. E aí, quando você fechar naquele objetivo, você não vai deixar de fazer o outro porque ele não está mais... Você deu foco para toda a estrutura, para toda a informação. Hoje, do ponto de vista de metodologia, o que eu gosto, que é mais ou menos o que a gente está fazendo, é o OKR, porque ele é rápido. Você revisa muito mais rapidamente esses objetivos, esses KPIs, de uma forma quase que assíncrona, e você, a parte que incomoda a maioria das pessoas do planejamento estratégico são aquelas reuniões infindáveis, ou às vezes aqueles fins de semana que você fica sem esposa dentro de um hotel discutindo aquele assunto. Essa parte é que incomoda. Vencida essa parte, seja rápido, porque eu estou caindo para a segunda divisão, eu preciso mudar minhas ações daqui para frente de uma forma rápida. Vou revisar meus indicadores, até repensar meus objetivos. O OKR, pela agilidade, e tem diversas ferramentas digitais para monitoramento, é o que eu vejo que tem sido bastante utilizado aí. E você? A gente tem usado bastante OKR lá na Mogai, estamos implantando, né, mas já estou muito focado em fazer rodar com OKR, né, é bem efetivo. Mas essa linha do menos é mais, né, eu vejo que assim, o objetivo, né, imagino que sendo uma cidade de inovação, o objetivo é vender coisas, né, então, para você vender, você tem que ter quem vende e quem compra. Né, trazer, então, assim, uma forma de objetivo de trazer os desenvolvedores de inovação junto com os demandantes. Tem uma Petrobras, uma Arcelor, uma Vale, a gente tem empresas, setores também, né, a gente tem setores muito importantes, o setor agro aqui no estado é importantíssimo, o setor talvez de rochas ornamentais, tem muito pulverizado, né, tem algumas empresas grandes, mas é muito pulverizado, mas economicamente muito importante, setor de logística, setor de varejo, trazer representantes, talvez os sindicatos ou associações desses setores, e fomentar esse contato. Talvez esse seja alguma coisa até para a gente não esperar tanto a dar resultados, mas com pouco a gente já consegue fazer esse movimento e essa aproximação e já ter alguns resultados, e as pessoas, aí quando você faz a roda, começar a girar, né? A gente precisa estar... A cidade tem a inovação toda desenvolvida, tudo bonito, tudo já cheio de escritório, para poder começar a fazer esse tipo de coisa. Eu começaria, já tem uma sala muito boa aqui, olha, com essas mesas, a gente lá no FIENG Lab, lá naquelas rodadas de negócio, faltava espaço, assim, e era um telão com um cronômetro rodando, e cada mesa uma empresa e um monte de startup aqui, eu estou aqui na fila. Quando batia, aí eu tinha até um pé,
e era 5 minutos de conversa entre a startup e a empresa. Você chega, se apresenta e fala, eu ofereço isso, que a empresa, pô, legal e tal, isso aqui você resolve esse problema e tal. Pô, beleza, isso aqui a gente quer conhecer mais, toma aqui meu cartão. Então, assim, para você saber se... E dali surgiram vários negócios, né? A gente até, a Mogai fez um projeto importante com a Uzi Minas, que virou nosso cliente por conta disso. Conheço várias empresas lá, a CSAP também, Serginho nadou de braçada lá no FIENG, né? E eu acho que a gente pode fazer coisas desse tipo, assim, envolvendo... O FinSlab já faz esse tipo de coisa muito focado com indústrias, mas a gente pode fazer com diversos outros setores e buscar não só grandes empresas, né, que são importantes e fundamentais, mas às vezes trazer representantes de setores, trazer a ASIS, por exemplo, né, ou empresas da ASIS. A ASIS é um exemplo de organização, assim, é da Serra lá, conheço, os caras são super organizados, fazem o negócio acontecer. E trazer essas empresas, associações e trazer as startups e fazer rodadas de negócio aqui, bate-papo, né? De repente já é uma forma de começar a rodar e as pessoas começar a popular isso aqui, né? Eu acho que pode ser algo interessante de fazer, com pouco recurso e rápido. Algum colega tem alguma, diante dessas discussões que a gente tem alguma pergunta? Só um momento, deixa eu ir lá com o Giovanni. Bom dia, pessoal. Sou o Giovanni, do IFES Linhares. Bom dia, Jardel. Bom dia, Franco. Bom dia. Franco, já conversou, né, Franco? Foi entrevistado aí por mim algumas vezes no meu trabalho. E lembro lá que a gente conversou sobre, você comentando sobre a evolução de procedimentos de trabalho, sobre o uso dos TRLs, né, de maturidade, nível de maturidade tecnológica, né, para o seu negócio. E eu até brinquei com você, falei, você podia usar essa metodologia aí e distribuir para as outras unidades, né, da rede. E é mais ou menos nesse sentido, né? A pergunta é, você olhando para a cidade da inovação, como é que você, como uma empresa de tecnologia e que está interessada em captar projetos também junto com a academia, pode dizer para nós como que a gente poderia, enquanto Habitat, né, enquanto plataforma de inovação, usar esse mecanismo de nível de maturidade tecnológica de uma forma mais natural e orgânica para conectar essas empresas com o que a gente já está desenvolvendo de tecnologia dentro da academia. Joia. Para quem não conhece, né, o TRL, que o professor comentou, é uma metodologia feita pela NASA, né? Tem 9 níveis de maturidade tecnológica e ela classifica, né, enquadra em cada nível dependendo da disponibilidade. Começa lá, às vezes, na modelagem ou na concepção da tecnologia lá no laboratório até o nível 9, quando o produto já está sendo vendido, né, se eu não me engano é isso. E efetivamente transformar ele no que a gente chama de produto de prateleira, onde você vai ter vendedores que não conhecem nada de desenvolvimento de tecnologia, mas que conhecem de mercado e vão vender esse produto no mercado em escala, né? Vender tipo uma maquininha de vendas ali. Então, foi assim que a gente fez, quatro níveis, né? Eu não sei se a gente conseguiria aplicar uma metodologia desse tipo aqui para a cidade da inovação, de como que a gente pode amadurecer a cidade da inovação, mas certamente a gente talvez possa usar o conceito, né, que a gente está hoje na etapa inicial, mas como é que a gente vai chegar e chegar lá no nível 9 do TRL, mas antes de chegar no nível 9, você já está no mercado levando o produto e oferecendo o produto no mercado, às vezes só um conceito, às vezes um PowerPoint, né? A gente vai vender um PowerPoint mesmo antes do... Isso é comum, não é errado, tá? Você cria um conceito e fala assim, tipo o da formiga ali. Eu cheguei para o cara da Suzano e falei, cara, a gente está vendo aqui esse cano aqui, olha a água passando pelo cano e com uma foto por fora do cano. Será que a gente não dá para detectar o formigueiro no seu plantio de eucalipto? Cara, será que dá? E eu não fazia a menor ideia se ia funcionar. E era só uma ideia, um conceito, né? E aí ele buscou a gente, levou a gente numa área que ele sabia que tinha infestação. A gente fez um teste e o formigueiro apareceu ali que nem uma árvore de Natal, né? Isso beleza, isso é só uma foto aquilo ali. A gente não fez mais nada ainda, né? Mas mostra um potencial
mas a gente já vai para o mercado e com isso a gente vai atrás de dinheiro e tudo mais e faz a roda girar. Aquela foto já está circulando ali dentro e daqui a pouco pode aparecer projetos para a gente por conta disso, né? Eu acho que pode aproveitar o conceito, sim. Eu não sei como, mas... Eu achei a pergunta boa, rapaz, mas boa demais pro workshop. Por quê? Porque a sua resposta depende de uma pergunta, na minha visão, anterior. O que a cidade da inovação quer fazer? Receita. TRL maduro. Vou botar a startup fera aqui, já entra na Petrobras, já vai na Arcelor, nota fiscal, mais receita, ISS, ISI, e pronto. Objetivo estratégico atingido, visão, mas é isso que ela quer? Ah, não, mas eu queria fomentar a inovação. Então, vou botar TRL baixíssimo. Pô, mas você quer concorrer com as incubadoras do IFES? É esse o papel da cidade da inovação? Então, nós não estamos no objetivo estratégico, nós estamos na etapa anterior, que é propósito. Importante demais, cara, você definir onde é que você vai, porque vai definir seus objetivos. E aí você pode, por exemplo, nós da ArcelorMittal, no Inove-se, atuávamos junto a institutos, incubadoras, né? Que era mais fortemente com o IFES mesmo, mas o objetivo era fomentar o ecossistema, porque era um objetivo do programa. Não dava nota fiscal, mas a gente, ArcelorMittal, queria contribuir para o ecossistema crescer, então precisava de mais startups. Mas ele não dava nota fiscal e parte do esforço era reconhecido pela empresa sem gerar ROI, mas fazia parte do negócio. Então, essa informação é importante dentro do propósito da cidade da inovação, de entender aonde ele quer ficar, para que sejam canalizados os esforços para desenvolver startups ou amadurecê-las a tal ponto de que você consiga conviver, ou fortalecer as relações com as incubadoras, ou trazer de fora startups que sejam mais maduras para gerar resultados dentro da empresa, então, ali dentro do Estado, né? Essa visão é bem importante para você operacionalizar os objetivos estratégicos da cidade da inovação, que vai, em última instância, trabalhar com esse processo e pode, na verdade, ser tudo. Que, enquanto um ecossistema, eu acredito que vivendo tudo, mas só que como tem recursos limitados, vai priorizar um conjunto de TRLs de desenvolvimento de maior maturidade, deixando para as vocações incubadoras outras instituições, e para aquelas que já estão séries B para frente, a vida comercial do sistema de capital de risco funcionar. O processo pode até vir aqui visitar a Arcelor e a Petrobras, aproveitando o ecossistema, mas eu achei, do ponto de vista assim, de pergunta, metodologicamente, dentro desse programa de workshops para desenvolver um planejamento estratégico que tem visão, propósito, objetivos estratégicos, e depois a gente vai estar junto no Indicadores de Sucesso, que eu volto aqui a trabalhar junto com vocês nessa item, a importância dessa estrutura, por isso que eu gostei muito da pergunta. Ricardo Jardel, Franco, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Novamente, de acordo com a experiência de vocês, se vocês conhecem, tem como compartilhar algum caso de sucesso em relação à definição clara de objetivos e metas que resultaram, que levou a um resultado significativo dentro de um ecossistema de inovação. E se, diante desse exemplo que vocês possam conhecer, quais as lições que vocês observaram que esse ecossistema teve ou aprendeu, né, nesse caso? Qual que foi especificamente o alinhamento que esse ecossistema teve em relação a esse caso de sucesso?
Eu vou responder primeiro, que senão o Franco rouba meus exemplos, que esses são tão óbvios que é muito fácil. A Apple é um caso clássico de um objetivo. Eu vou trabalhar com design, eu vou ser o top em termos de posicionamento, eu vou vender experiências e eu vou ser esse revolucionário. E todos os projetos, todos os produtos vão estar lá na loja. É aquilo ali, cara. E é trilionária, não sei nem qual que é o nome que a gente dá para um projeto de sucesso high-tech, a partir de um posicionamento e objetivos de curto prazo que ela está fazendo a partir de desenvolvimento de tecnologia. A Toyota, excelência, qualidade, processos enxutos, confiabilidade, e virou, nós copiamos, eles têm tudo, tira o T de Toyota e bota ArcelorMittal Production System. É a lógica linda dos caras que criou um processo de extremo sucesso. Mas tem a Kodak, que é objetivos que estão caídos de um nível de excelência. Era o melhor filme de revelação do mundo. Talvez o maior sistema de distribuição de filmes do mundo. Lojas e lojas de filmagem automático, suas fotos em 1 hora. Então, objetivos estratégicos bem gerenciados também quebram. Se você ficar apaixonado pela solução, já dizia lá o homem do aplicativo lá do Waze, né? E não apaixonado pelo que está acontecendo do ponto de vista de tendência. Blockbuster e Netflix é a mesma coisa. Então, tem sucessos e fracassos, às vezes fazendo a gestão com excelência. E nessa hora que você tem que revisitar a estratégia para gerir um objetivo estratégico, tanto eficazmente, mas que garantia a sustentabilidade e a visão de longo prazo nesse processo, né? Então, por isso que eu fui rápido, porque esses exemplos são naturais, né, Franco? Obrigado, eu queria reforçar o exemplo lá de Florianópolis, né, que a gente quase 10 anos fomos lá. Eles estavam mudando, né? Florianópolis é uma cidade turística, né? E eles tinham uma dependência enorme do turismo, o que é ruim, porque você tem sazonalidade, né? Na época do inverno e entre as férias lá, a cidade, Guarapari aqui, por exemplo, é um exemplo onde a gente tem muitos programas de sazonalidade, né? Chega no verão, o pessoal não consegue comprar pão, e no inverno as empresas quase quebram. E Floripa, eles resolveram investir nessa questão da tecnologia, tiveram essa visão de investir nas startups para virar empresas, para desenvolver tecnologia, foco nas empresas locais. E quando a gente foi lá, eles tinham, há poucos anos antes, eles já tinham passado, eles faziam essa conta, né, que é um dos indicadores, quanto que o setor de tecnologia contribui de ISS para o município, e comparava isso com o turismo, que era o principal, né? Então, quando a gente foi lá naquela época, eles tinham, acho que uns 2, 3 anos antes, eles diziam, a gente já conseguiu chegar na quantidade de ISS do turismo aqui na cidade, isso há 10 anos atrás. Hoje eu não sei como que está, deve ser muitas vezes... 2, 3 vezes mais ISS que é gerado com as startups, sem falar que as próprias startups fazem aumentar o turismo, né? Porque vai muita gente lá, já são empresas que já têm gente, escritórios fora pelo Brasil inteiro, então muita gente vai lá para trabalhar, fomenta eventos, fomenta um monte de coisa e acaba aumentando também o turismo, gera mais benefícios para a cidade e tudo mais, né? Então, acho que Florianópolis é um exemplo assim que a gente tem que tentar se espelhar. Eu acho que Vitória tem um perfil parecido com Florianópolis,
Por acaso as duas estão em ilhas também, né? Então, mas lá é uma ilha muito maior e tal, mas aqui a gente é uma ilhazinha pequena. Mas em muitos pontos eu acho até parecidas fisicamente as cidades, né? E eu acho que assim a gente gosta na Action lá, nossa associação, a gente gosta muito de olhar para o exemplo deles e falar assim, o que é a ACAT, né? Que é a associação deles lá, o que eles fazem? A gente mudou o nome era Sindinfo, a gente mudou para Action, né? Virou uma associação inspirada neles. Foi uma jogada acertada que a gente fez lá no nosso sindicato, agora associação, e eu acho que a gente pode se inspirar bastante no exemplo deles para poder buscar algo parecido. Vamos lá para o pessoal. Pessoal, vocês, daquilo que a gente está discutindo, tem algum colega que quer fazer uma pergunta para eles novamente? Bom dia, meu nome é dia. Dirceu, eu sou professor no Campo Serra, professor e pesquisador e atuo aqui no Polo também. Boa eu gostei muito da palestra aí da Morgai, Franco, né? Isso. Né? Aquela abordagem da história inicial da empresa, que vocês tiveram ali, claro, um suporte importante da parte laboratorial, da UFS, né? Isso, LCAD. E aí, pegando a visão sua, uma startup, e a visão da ArcelorMittal, do Jardel, pensando na cidade de inovação. Eu tenho minhas crenças, cada um, né? Acho que todo mundo tem as suas crenças, mas uma preocupação é na cidade de inovação não alavancar, né? Criou, vai, né, com o tempo, passado o tempo, demora a maturidade, mas quanto vocês dão de peso, de importância para ter na cidade de inovação uma infraestrutura de laboratórios, que a gente possa, de fato, né, pensando no TRL 4, 5, 6, que eles possam ser mais execuíveis, fáceis, daquele que tem a solução na cabeça, que chegue aqui para procurar realmente evoluir nessa solução e testar, né, que seja até um TRL 6, depois 7 e partir para... Mas a questão de laboratórios e equipamentos, uma infraestrutura mínima, mas que possa evoluir pensando no que a gente tem no mundo, ou seja, que a gente seja referência em laboratórios e equipamentos de ponta, né? O quanto vocês dariam peso para isso como alavancagem realmente da cidade de inovação como um case de sucesso para o Brasil e para o mundo? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode, essa é a minha opinião, né? A cidade da inovação, ela não pode ser um competidor da academia, né? Então, quando falo em laboratórios, me vem à cabeça os laboratórios que tem na universidade, por exemplo, o LCAD, lá é Laboratório de Computação de Alto Desempenho, né? Hoje tem lá um dos itens desse laboratório é o veículo autônomo, que é a plataforma de teste para desenvolvimento lá das tecnologias de veículos autônomos, né? E eu vejo o seguinte, eu acho que a gente pode fomentar a aproximação da academia com as startups para que as startups utilizem laboratórios em parceria com as unidades do IFES, UFES, da UEV, da FAES, de outras universidades, quaisquer que sejam, né? Dos institutos Senai também, de forma a fazer eu acho importante fazer essa aproximação, porque a não ser que sejam laboratórios do tipo Maker, por exemplo, precisam de um laboratório para fazer coisas específicas para viabilizar o desenvolvimento da tecnologia, da solução da startup, já coisa bastante mão na massa, menos acadêmico e mais de fabricação, né? Às vezes uma pequena indústria aqui de máquinas de impressoras 3D em metal, por exemplo, né? Pensando em coisas mais viajadas assim, que sejam caras para as startups, mas que também tenham ampla utilização, talvez faça sentido ter alguma coisa assim, né? Em princípio, eu acho que a gente tem que buscar, né, se for laboratórios mais com viés mais de pesquisa, eu acho que eles têm que ficar dentro da universidade mesmo, dos centros de pesquisa, até porque é lá que estão os professores, é lá que são desenvolvidas as teses de mestrado e as pesquisas que vão ser a base das empresas. No caso da Morgai, a gente é mais uma deep tech, né, que a gente domina muito um tipo de tecnologia. E isso tem que ser feito ao longo de muitos anos dentro da universidade, com pesquisadores brilhantes, orientando alunos bem qualificados, que a gente possa pegar essa matéria-prima e criar
produtos e tecnologias que vão permitir a gente desenvolver soluções depois, né? Uma coisa é tecnologia, outra coisa é o produto, né? A gente usa a tecnologia para fazer produto, fazer soluções, às vezes a mesma tecnologia para fazer várias soluções, como é o caso que eu mostrei. E a partir desse know-how, desse domínio da tecnologia, fazendo essas soluções. Eu acho que essa parte de domínio e construção das tecnologias, do conhecimento, deveria ficar dentro da universidade, e aqui dentro seria mais mão na massa mesmo para fazer o negócio acontecer. Mas nunca perdendo esse vínculo de ligar as empresas, tanto aos demandantes, né, que são as empresas grandes que vão demandar e aparecer com as suas soluções, quanto com a academia que vai ajudar, às vezes, as startups a desenvolver essas tecnologias e a viabilizar a construção dos produtos, né, com as tecnologias e as pesquisas. Eu não sei se eu tenho qualquer autoridade para fazer uma observação nesse sentido, que não seja a percepção de um dos membros do ecossistema. Eu comungo da visão do Franco de que seria difícil ter um lab aqui que atendesse todo mundo. Qual seria a opção, a menos que a cidade da inovação tivesse uma vocação muito explícita, que não me parece muito o caso. Mas, por outro lado, dentro da visão de diversidade e inclusão, deveria estar. A casa deveria acolher esse espaço. Será que deveria ter um NIT aqui? Será que deveria ter um órgão avançado que, da mesma forma que eu visito a Petrobras e visito a Celor e consigo entrar, eu visito o lugar onde estejam lá o CL, Univix, Multivix, UFES, IFES, espalhados naquele ambiente ali, e eu tenho uma dor e eu tenho esse lab. Eu tenho essa solução no ecossistema, eu posso oferecer essa solução, e aí você pode visitar isso de uma forma tridimensional ou virtual, para ver quais são as facilidades, etc. e tal. Talvez isso faça mais sentido como um ponto focal de acesso aos laboratórios sem que eles existam fisicamente e que se distanciem da academia. Mas como a ideia é provocadora e boa, talvez a gente precise pensar uma solução intermediária que fica no brainstorm, no oxigênio, isso faz sentido. Bem, eu, assim, em nome aqui do Instituto Federal, do nosso reitor, o professor Jadir, nosso pró-reitor de extensão, né, o professor Ludovico também, o Luciano esteve aqui, e todos os demais colegas aqui, enfim, servidores, diretores gerais que estão aqui presentes. Agradecer você, Franco, você também, Jardel, por esse bate-papo. Agradecer também os colegas que estão aqui. Acho que a gente conseguiu estabelecer um diálogo aqui. Não ficar um monólogo, né? Só eu com vocês aqui. O pessoal também conseguiu perguntar para vocês. Eu vou pedir primeiro uma salva de palmas para os dois que vieram aqui com a gente. E vou passar para o Rodrigo, para que ele possa dar os encaminhamentos aí, né, encerramento dessa parte e as próximas partes da sessão. Obrigado, gente. Deixa eu passar aqui para o Rodrigo. Bem, Obrigado, cara. Primeiramente, muito obrigado, André, por estar conduzindo aí, né, esse painel com dois especialistas aí magníficos aí nesse processo de inovação, né? Um com uma experiência prática, né, de como que se desenvolve a inovação em uma startup, né? E Franco aí, muito parabéns aí pelo sucesso da Mogai aí. De fato é um orgulho capixaba, né, de ter você aí como um expoente aí, não só no estado, mas também indo para outros países avançando com a sua inovação. Parabéns aí pelo sucesso e agradecemos muito aí a sua participação nesse workshop para poder trazer aí uma visão genuína de um empreendedor, né, de quais são as dores, né, e como que um ecossistema ele pode ajudar, né, a gente ter mais startups aqui no estado do Espírito Santo. Muito bom. E Jardel, particularmente assim, eu achei as suas ponderações muito ricas, né, especialmente não só pela atuação hoje, né, que você tem atuado
junto ao Inova Serra, né, de poder criar um ecossistema de inovação bastante forte, mas também toda a sua trajetória, né, como a ArcelorMittal, uma grande corporação, né, então a gente trouxe aí uma startup e uma corporação, duas pessoas com muita experiência no caminho, que basicamente assim, a inovação ela tem que estar conectada ao mercado. Né, a gente tem que estar empoderando, né, e fortalecendo, né, os negócios das startups, das corporações, para poder gerar receita, para gerar negócio, para gerar novos impostos, para que nós possamos, de fato, trazer o desenvolvimento econômico, né, a partir de empregos mais qualificados. Né. Então, a ideia de trazer esses dois especialistas nesse momento é justamente para que nós possamos fazer com que a cidade de inovação, né, ela consiga atender essas dores. Né? Ou seja, como que nós podemos, a partir dessa estrutura, né, contando com o apoio das universidades, do governo, das instituições de apoio, né, do terceiro setor, fortalecer que nós tenhamos mais inovações em startups e tenhamos mais inovações em corporações, né, que aqui estão no Estado do Espírito Santo, não só as grandes corporações, Jardel, mas as corporações também, as empresas de médio porte também, que precisam inovar para ser mais competitivas, não só para proteger mercado, mas também para buscar novos mercados. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês e mais uma salva de palmas, pessoal.